Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos na primeira parte, início do nosso estudo sobre o livro de Daniel. Mas achamos esta última vez, Daniel, Deus é o meu juiz, mas levado em cativeiro de Judá, reino do sul de Israel, para a Babilônia, para viver o resto da vida dele abaixo de uma outra autoridade e não livre no país dele, israelita, o povo de Deus, abaixo do controle de Deus. Realmente é o que Deus quer no fim. Ele quer me viver a minha vida entre Ele e eu, vivendo em obediência a Ele. O que acontece com o crente? Muitas vezes, lembra-te os três inimigos do crente: o mundo, a carne e o diabo. Então, mas o diabo sempre vai querer controlar a vida. É muito triste quando o crente não vence para controlar sua própria carne, para viver em sujeição, em obediência a Deus, mas também o mundo. O diabo opera através do mundo também. Toda fama, toda condições, riquezas que este mundo quer oferecer, mas são um engano para o homem, tentando controlar o homem para viver uma vida contrária a Deus, a vontade dele. Então é necessário me guardar esta palavra no meu coração, procurando viver uma vida santa. Mas não é exatamente o mesmo. Mas Daniel, sendo levado em cativeiro, é quase como crente, querendo viver fielmente a Deus no mundo. Egito sendo como mundo, mas vou dizer Babilônia neste caso. Daniel vivendo lá. E eu quero te notar uma coisa importante no início deste capítulo 1. Daniel determinou, eu vou viver para honrar e glorificar Deus com a minha vida. É o que Deus quer do crente também. Não é sempre fácil, mas coragem. Deus quer isto de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias ao livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1, vou começar o nosso ensinamento de hoje lendo o versículo 1 e 2. Fique comigo. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou. 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Israel, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então ele levou algumas pessoas em cativeiro, também alguns desses utensílios. Mas entrando na casa do seu próprio Deus lá em Babilônia, Deus falso. Grande tristeza por ser uma pessoa de Israel, especialmente aquele que queria viver fielmente a Deus. Então, simplesmente este versículo 1, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Israel, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou. Joaquim é o segundo filho do rei Josias, mas ele teve outro nome, Eliakim. Quero mostrar isto. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 3, em primeiro lugar. 1 Crônicas, capítulo 3, e vou ler versículo 15. A Bíblia diz: E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum.
Mas este segundo Joaquim. Mas vamos ler 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas 36, quero ler versículo 4 a 7. A Bíblia diz: E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Está a ver? Eliaquim, Joaquim. Mas a seu irmão Joacás tomou Neco e levou-o para o Egito. 5. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar a Babilônia. Tinha alguns dos vasos da casa do Senhor, levou Nabucodonosor a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Já limos isto. Quanto ao mais dos atos de Joaquim e as abominações que fez e os mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Ok, então, mas está a mostrar quase a mesma coisa, simplesmente queria mostrar dois nomes, Eliaquim, também Joaquim. Então, Joaquim é melhor, hein? Mas não somente isto, aparece uma contradição. Por voltar a Daniel capítulo 1, vamos ler, segundo a Bíblia, não há contradições. O problema é o meu entendimento. Mas capítulo 1, versículo 1, Daniel diz, no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a situou. Então, novamente, terceiro ano. Mas vamos ler Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25, e vou ler versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: mas então este veio aqui, este quarto ano de Joaquim, mas pode ser durante o quarto ano que Nabucodonosor chegou lá, mas pode ser que Daniel estava a falar sobre anos completos. É uma possibilidade para reconciliar estas passagens. Mas também vamos ler 2 Reis, capítulo 24. 2 Reis, capítulo 24, e vou ler versículo 1 e 2 aqui. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Joaquim ficou 3 anos seu servo, depois se virou e se rebelou contra ele. Então ele estava baixo a autoridade de rei de Babilônia, ele obedeceu 3 anos. Pode ser então este quarto ano ele desobedeceu, mas durante este reino dele, de 11 anos. Está a ver, hein? E o Senhor enviou contra ele as tropas dos caldeus e as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir conforme a palavra do Senhor que falara pelo
ministério dos seus servos, os profetas. Mas esta cronologia exata, Joaquim, ele reinou 11 anos. Então, mas ele começou com Egito, sendo abaixo de Egito, mas no fim ele ficou abaixo de Babilônia. Então também ele rebelou contra Babilônia durante aquele reino. Por isso, Nabucodonosor chegou lá durante este reino de Joaquim e situou a cidade, mas não levou em cativeiro até anos depois. Depende. Há várias maneiras para combinar estes versículos. Simplesmente estou a ler para dar-te melhor conhecimento. Então, mas Joaquim reinou 11 anos e rebelou no terceiro ano. Mas, que terceiro ano? O que eu estava a falar. Pode ser várias maneiras para conseguir isto. Mas também vamos voltar a Daniel capítulo 1. A importância para entender Daniel foi levado em cativeiro. Então, mas Daniel capítulo 1, versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, Babilônia, mas perto de Ur de Caldeu, este lugar de Abraão, mas perto deste planície chamado Sinar na Bíblia. Mas achamos este Sinar muitas vezes ligado com, vou dizer, rebelião contra Deus. É o lugar em que Nimrod estabeleceu o reino dele. Mas vamos ler isto, Gênesis capítulo 10 em primeiro lugar. Vou ler versículo 8 a 10, a Bíblia diz: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, e por isso se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Babilônia, é ligado a Ereque, Acade e Calne, na terra de Sinar. Está a ver? Ele iniciou lá. Não somente isto, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e betume por cal. Mas não cimento nem, vou dizer, pedras, tijolos. Qual é a diferença? Não, tijolo é feito de homem. Então, está a mostrar homem seguindo a tentativa de homem, usando as suas próprias mãos. Mas versículo 4, e disseram: Eia, edifiquemos-nos uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus. Tentativa de alcançar o céu. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Mas Deus sabe quem eles eram. Eles não confiaram em Deus. Não, este Torre de Babel foi grande tentativa de homem unir-se, mas achamos quando o mundo está junto incluindo o pecado. É a razão Jesus, quando ele veio aqui, ele disse: eu não vim para trazer paz. Eu não vim trazer paz, mas a espada. Porque não vai ser paz quando há pecado no mundo. Mas, do outro aspecto, quando Jesus volta, vai ser paz aqui na terra, mas até o tempo em que o diabo é solto no fim daquele reino milenar dele. O diabo vai ser solto para tentar enganar o povo em rebelião contra o Senhor. Mas, Marco, tudo isso é importante para mim? Sim, é importante. Está a mostrar o início deste lugar, Babilônia,
mas este ensinar também mostrando tentativa falsa de homem para unir contra Deus. Vou dizer mais uma coisa, em Gênesis capítulo 14, vamos ler. Gênesis capítulo 14, versículo 1 e 2. A Bíblia diz: E aconteceu nos dias de Arafal, rei de Sinar, Arioque, rei de Elasar, Laomer, rei de Elau, e Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabi, rei de Adma, e a Semeber, rei de Zeboim, ao rei de Belá, que está, este é Zoar. Mas, simplesmente, este versículo 2, esta palavra guerra. A primeira vez achamos guerra na Bíblia, ligado com Sinar, ligado com Babilônia, ligado com tentativa de homem unir contra Deus. Eu não tenho muito para ligar com este, eu não vou ligar, vou dizer desta forma, com esta tentativa global do homem unir, chamado movimento progressivo, por ser. Está a dizer mais, o homem está a adiantar, mas vamos ficar juntos. Eu vou dizer, a religião deste mundo é contra a fé em Jesus, para salvação. Para ter outra razão, para não ter outra razão, mas vou separar do mundo porque eles têm caminho falso de salvação. Salvação não está numa religião qualquer, nem denominação. Está numa pessoa, está num homem, Jesus. O único que conseguiu viver a vida perfeita, que não merecia morrer. O único que morreu de fato, porque ele morreu por meus pecados. É a diferença entre Isa e Jesus. Segundo o muçulmano, Isa não morreu. Ele está a perder a importância daquela morte. Pagamento do meu pecado. Mas grande profeta, ele não morreu na cruz. De fato, ele foi levado diretamente ao céu sem morrer, como Maria também. Cuidado, ele morreu, ele foi ao inferno, ele pagou o preço dos meus pecados e ele ganhou as chaves da morte e do inferno. Eu não vou confiar neste Isa que não ganhou estas chaves. Eu vou confiar na pessoa que tem as chaves e não vai permitir-me ir lá. Amém? Então, por mastigar sobre aquela palavra um pouco. Mas vou dizer, Nimrod e Nabucodonosor são figuras de anticristo. Vamos voltar a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, vou continuar com versículo 3. Vamos ler Daniel 1, 3 até versículo 7. A Bíblia diz: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus únicos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. 5. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. 3 anos de formação para aprender e transformar, ser conformado à cultura babilônica. Versículo 6.
e entre elas se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Saraki, e a Misael o de Misaque, e a Azarias o de Abednego. Ok. Grande problema aqui, Daniel sendo levado em cativeiro. É necessário examinar isto um pouco. Mas, em primeiro lugar, versículo 3, e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real dos reis e dos príncipes, líderes. Príncipes pode ser qualquer governante, mas é provável elas foram da linhagem dos reis de Judá. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 20. Hein? Não acerte a minha prova, vou dizer também, este ato foi profetizado, ou previsto de Deus. 2 Reis, capítulo 20, vou ler versículos 17 e 18. A Bíblia diz, e eis que vem dias em que todo quanto houver em tua casa e o que entosarão, teus pais até ao dia de hoje será levado à Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Isso é Ezequias, o rei Ezequias. Quando ele tornou um pouco orgulhoso porque Deus estava a operar na vida dele de uma forma excelente. Mas, no fim, ele tornou um pouco orgulhoso e também os embaixadores de Babilônia chegaram e ele mostrou tudo a casa dele a eles, incluindo os tesouros do templo. Então, Isaías, mais aqui, 2 Reis, a mesma palavra é falada em Isaías 39, versículos 5 a 7. Simplesmente Isaías, mas ele falou com Ezequias, dizendo, fez muito mal. Eles vão levar todos estes tesouros em cativeiro. Vai roubar o templo. Ele avisou aqui. Mas não somente isto, versículo 18. E ainda até teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, filhos do rei, tomarão para que sejam únicos no passo do rei de Babilônia. Únicos. Está a ver? Eles foram castrados lá. Mas por aqui, Marco, mas para perder o desejo masculino deles, para viver em servidão, sem ter medo de brigar com as mulheres que pertencem ao rei, mas também para não produzir fruto para guardar a linhagem dos reis. Está a ver? Cuidado. Mas Aspenaz foi o chefe dos únicos. Daniel foi feito único. Vamos ler Mateus capítulo 19. Mateus 19 e vou ler versículo 12. A Bíblia diz, porque há únicos que assim nasceram do ventre do mãe. Alguns nascem únicos. E há únicos que foram castrados pelos homens. É o caso de Daniel. Único. Mas também há únicos que se castraram a si mesmos. Como este grande Augustino. Muitos querem seguir este Augustino. Não estou a falar sobre Augustino do nosso dia. É Augustino, penso que de 4º século.
pode ser terceiro século, mas ele é muito respeitado como mais educado entre os pais da igreja, mas realmente ele foi um homem muito fraco que faltou entendimento. Eu penso que mudou muito da palavra de Deus. Pelo menos seguiu Orígenes, que mudou muito a palavra. Agostinho, ele teve muitas crenças falsas, ligado mais com a igreja católica, vou dizer. Então, mas simplesmente alguns castraram ele, e fez isto, eu penso que foi ele que castraram ele próprio, cuidado, homem, mas também outros, Jesus disse, por causa do reino dos céus, mas eles simplesmente negaram conhecimento de mulheres para ficar solteiro como o apóstolo Paulo, para ser mais dedicado a Deus. Isso é outra possibilidade mais única, mas ele pode ficar com possibilidade de reproduzir, mas não fazendo ato para reproduzir. Mas quem pode receber isto, receba-o. Então, mas no caso de Daniel, não foi desejo dele. Imagine, estava naquele caso, sendo levado da tua casa, da tua cidade, do teu país, contra a tua vontade, levado, mas também sem a tua própria vontade, escolha, mas não colocado no rei, abaixo de autoridade deste homem, e sendo castrado para viver a tua vida. Esquecendo toda a esperança da tua vida, criando família, criando filhos, e também sendo mais influência deste aspecto. Mas já aconteceu abaixo o domínio de Babilônia. Então, isso foi feito como símbolo de sujeição e servidão, e também para não violar o harém do rei, estas mulheres dele, já mencionei isto. Mas vamos voltar, Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, vou continuar, versículo 4. A Bíblia diz, jovens, em quem não houvesse defeito algum, perfeitos, como perfeito, de boa aparência, instruído em toda sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento. Uma lista de várias qualidades desejáveis, mostrando as possibilidades dos jovens, que tivessem habilidade para assistir no palácio do rei. Vamos ler Provérbios 22. Mas devemos ler toda a Bíblia na luz da palavra de Deus. Provérbios 22, vou ler versículo 29, a Bíblia diz, viste o homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Vou dizer, entre os judeus que foram levados, provavelmente este Daniel, os nomes hebraicos deles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas entre aqueles que foram levados em cativeiro, provavelmente eles foram os superiores. É como isto. Mas que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Na verdade, isto é o propósito de guardar estes jovens para os converter aos pensamentos dos caldeus. Então, mas eles vão ser dados nomes, vamos falar sobre isto em breve, mas Daniel capítulo 2, novamente, versículo 5, e o rei lhe determinou a porção diária dos iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então, mas o que ele queria fazer? Ele disse, mas vamos guardar estes, mas
vou dar a estes o melhor de Babilônia que temos para oferecer. Foi a palavra do rei. Ele disse, eles vão receber o melhor de Babilônia. Mas quando tudo estava abaixo do controle do rei, foi assim. Ele queria tratar bem estes com comida para guardar eles sem desculpa para ser o melhor dentro do povo. Mas com que preço? Eles perderam a liberdade deles. É muito triste, hein? Então, mas para ficar com eles 3 anos, Babilônia queria influenciar seu intelecto, fala, dieta e compreensão espiritual. O mundo quer fazer o mesmo com jovens hoje no nosso dia, mas como é possível resistir isto como Daniel? Vamos ler Romanos capítulo 12. Boa passagem, deve memorizar estes versículos. Vou ler versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, dando a minha vida a Jesus, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Está a ver? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu devo procurar ter um pensamento, vou dizer, um entendimento, o coração transformado pela palavra de Deus, pela obediência e sujeição, oração fiel, mas mudando os meus hábitos. Toda a minha vida transformando para ser conformado à vontade de Deus. Pode ser agradável, aceitável, ou pode ser boa, ou pode ser perfeito vontade. Devemos procurar isto. Mas ninguém é perfeito, somente o Senhor Deus. Mas Ele está a dar-nos a oportunidade. Ele está a dar-nos a oportunidade. Então, vamos examinar um exemplo melhor. Lucas capítulo 2. A vida transformada, mas não transformada. Ele nasceu sempre fiel, Jesus. Mas como um menino com 12 anos de idade, achamos ele, José e Maria, já saiu do templo, acabando a festa de Páscoa, e ele ficou atrás, com 12 anos de idade. Ele estava lá, eles acharam ele 3 dias depois, eles não sabiam que ele ficou, eles acharam ele 3 dias depois, falando com os mais educados naquela lugar, naquele tempo, naquela altura. Lucas capítulo 2, versículo mas 52. Mas sim, simplesmente vou ler 52. Peço desculpas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Ele crescia, mas entendimento superior dele. Ele teve entendimento superior, porque ele já foi transformado, ou vou dizer, ele já vivia uma vida dedicada a Deus. Como eu disse, não foi necessário ele ser transformado. Mas vamos ler Deuteronômio capítulo 6. Isso não foi questão nova para os judeus daquele tempo. Então, Deuteronômio capítulo 6, vou começar lendo o versículo 3. A Bíblia diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliqueis, como te disse o Senhor Deus,
de teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Grande tarefa, desafio para o homem. Todo o teu coração. E de toda a tua alma. E de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 7. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te todo o tempo. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nas ombrais de tua casa e nas tuas portas. Mas vou dizer, por ser presente na minha mão ou na minha teste, com memória, como ação, sempre sabendo a palavra, para assistir-me a tomar boas decisões com sabedoria, não sabedoria qualquer, sabedoria de Deus. Mas os fariseus, no tempo de Jesus, mudou muito este assunto, porque eles colocaram uma pequena caixa na mão com escrituras, também ligaram aos testes deles para compromisso deste versículo, mas realmente foi como hipocrisia. Eles apresentaram-se como homem santo diante de homem grande e moço, mas dentro eles foram fracos. Então Deus é preocupado com o interior, não fica preocupado com uma mostra. Andando com a Bíblia em mão, eu sou crente fiel, sim, vamos. Cuidado. Mas vamos com Deus. Vamos ler também Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, vou ler versículo 12 e 13, simplesmente falando sobre a importância de guardar estas palavras. 12 e 13, a Bíblia diz: ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Eles todos não tiveram livros, foi necessário juntar. Temos Bíblias hoje disponíveis. E que seus filhos que não a souberam ouçam e aprendam a temor ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Mas ouçam e aprendam a palavra. Deve ser uma parte de mim, eu devo partilhar com outros. Todas as horas de todos os dias, todos os minutos, Deus operando a mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro. Então, Ele pode assistir-me com este entendimento. Hein? Ele quer fazer isto. Então, mas vamos voltar. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, e também vou ler este versículo 6. E entre elas se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Eu escrevi estes aqui. Daniel foi dar o nome Beltesazar. Hein? Daniel, Deus é o meu juiz, Deus, o verdadeiro Deus, o único Deus. Mudaram Betis, protege o rei. Betis? Quem é Betis? Não, Deus falso. Ananias, Joa, Dendado, grande nome de Israel, chamado Saraki, mandamento de Aqui. Deus falso. Misael, quem é como Deus? Quando ele nasceu, os pais, quem é como Deus? Vamos nomear. Misaque, quem é como Aqui?
Está a ver a mudança destes nomes? Fraqueza de ser chamado assim. Azarias, quem Deus ajuda, mas Abednego, servo de Nego. Outro Deus falso. Eles tiveram o privilégio de conhecer o Deus verdadeiro, mas levado em cativeiro, domínio abaixo do outro, e muitos estão a dobrar diante. Romanos diz o crente deve obedecer os governos desta terra. É nossa responsabilidade como crente. Mas não estou a viver para agradar homens. Estou a viver a minha vida para agradar Deus. Está a ver? Grande diferença. Sim. Cuidado com isto. Pai. Não, deve respeitar o teu pastor. Mas Jesus mandou para não chamar o teu pastor pai. Cuidado. Eu vou deixar-te com aquele pensamento. É a tua responsabilidade. Cuidado. Então, estes novos nomes são, segundo, desculpe, perdi a minha posição aqui. Estes nomes são segundo os deuses falsos de Babilônia. Quer saber uma tristeza? Vamos ler Salmo 137. Salmo 137. É companheiro, é como casal. Este Salmo 137 é muito ligado com Salmo 126. Mas Salmo 126 é Israel voltando de cativeiro. Salmo 137 é Israel levado em cativeiro. Então, versículo 1, vamos ler este salmo. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos. Eu quero dizer uma coisa. Jonas, quando a palavra de Deus veio a Jonas capítulo 1, versículo 1, ele fugiu, primeira vez. Mas ele foi engolido da baleia em capítulo 2, por chegar a Jonas capítulo 3 e versículo 1, a palavra de Deus veio a Jonas a segunda vez. Mas esta segunda vez ele obedeceu. Israel, sendo levado em cativeiro, mas por um rei queimou a palavra de Deus no fogo. Eles não queriam ouvir. Jeremias estava a pregar, eles negaram a palavra. Sendo levado em cativeiro. Mas quando eles voltaram, eles tiveram grande desejo de ouvir e acreditar do coração a palavra de Deus. Uma coisa mudou. Não foi a palavra. Está a ver, hein? Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Jerusalém, Monte Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Salgueiros. Vou dizer, isso é árvore pouco especial. Vou escrever pequeno árvore salgueiro aqui. Mas tem ramos fracos. Ramos que não saiam fortemente, mas saiam e não conseguem. Eles saem e caem. Eles não têm força para ficar firme. No meu país, salgueiros, chamamos salgueiro que chora. Porque como esta fraqueza é como a característica daquela árvore. Está a ver? É pouco interessante. Aqui, estes versículo 2, sobre os salgueiros
que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, instrumento de música. Foi pendurado no ramo de salgueira, fraco. Porque cativeiro. 3. Porque lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos uma das canções de Sião, em cativeiro, como Daniel, único. Mas canta para nós, canta de Jerusalém, canta de Israel, canta do teu grande Deus, canta, canta, canta. Versículo 4. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esquece-se a minha direita da sua destreza. Mas há outras provas, vou parar lá. Simplesmente deve entender a tristeza deste povo vivendo em cativeiro por causa do resultado do pecado. Daniel estava lá, castrado, grande, jovem, que nasceu. Deus é o meu juiz. Beltes protegerei. Está a ver? Nova cultura, nova comida, mas não espera a tua possibilidade de confiar em Deus. Deus é Deus que guarda aqueles que confiam nele. Guarda este pensamento. Quando chega o momento de prova na tua vida, fica corajoso, fica fiel com ele. Daniel capítulo 1, novamente. Versículo 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, pode ser, conta a lei mosaica, como comer porco, pode ser como comida sacrificada aos deuses de Babilônia, nem como vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos únicos que lhe permitisse não se contaminar. Ele falou com este chefe, este Ashkenaz. Ele disse, eu não quero esta comida. Eu não vou entrar a resposta do chefe como nosso ensinamento de hoje, mas simplesmente quero te entender. Daniel foi colocado numa circunstância completamente contrária ao ensinamento dele, à cultura dele. E vou dizer isto, não fica surpreendido quando está a aprender a cultura de Deus, achando é contrário à cultura do mundo. Deus quer te seguir a cultura dele, ele quer te transformar a tua mente para conforme a vontade dele. Mas muitos cristãos querem viver como o mundo agora. Alguém está a reconhecer que tu és crente? Eu penso que eles reconheceram Daniel, mas não este rei. Foi um pedido entre, mas como o chefe dos únicos, vou dizer a outro dispenseiro que está com eles, vamos aprender isto. Mas penso que os companheiros de Daniel, que não era de Judá, eles sabiam, mas ele não está a comer conosco, ele está a comer. No fim, vamos achar, ele vai ser permitido provar este pedido dele. Mas simplesmente agora, ele teve coragem para resistir comida pecaminosa. Então, vou ler um pouco este versículo, tem muito valor, porque mostra-nos a necessidade de viver separado no mundo, como um novo nome, nova língua e nova cultura, também novo corpo. Daniel determinou para guardar a fé dele abaixo da influência do mundo. Devemos obedecer governo. Eu já mencionei Romanos 13, versículo 1. Boa referência. Mas também já limos Romanos 12, 1 e 2.
eu devo ser transformado. Daniel continuou, não esquecendo o Senhor e a cultura de Deus. Do respeito dos nomes, ele não usou estes nomes em casa. Vamos ler Daniel capítulo 2 e versículo 17. Ainda não entramos neste capítulo, mas quando ele queria falar sozinho, na presença dos amigos, fora do lugar público, mas num lugar privado, versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Ele não está a usar nome de Sadraque, Mesaque e Abednego na presença deles. Não. Então, ele também estudou as Escrituras. Vamos ler Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, e vou ler versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Não vou entrar nesta profecia, mas Daniel disse no primeiro ano, entende pelos livros. Ele estava a estudar a palavra de Deus. Então, é possível a porção ou carne do rei foi contrário à lei mosaica, vou dizer provavelmente foi assim, mas também é provável que foi carne oferecida aos deuses falsos de Babilônia. Mas Paulo deu instrução para crente, e vamos ler este brevemente para simplesmente mostrar a responsabilidade do crente, porque eu não sou abaixo da lei, eu tenho liberdade para comer qualquer coisa, incluindo porco, mas vou dizer, não é sempre bom comer porco. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4 diz assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão só um. Então não há problema em comer carne sacrificada ao ídolo, porque eu já sei que carne não é nada, também aquele Deus, ou ídolo, não é nada. Mas cuidado, capítulo 10, vou ler versículo 19 e 20, a Bíblia diz, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Não, não é. Versículo 20, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejam participantes com os demônios. Então, sabemos que esta carne não é nada, mas vou dizer duas coisas. Eu não quero oferecer ao Deus falso, não vou fazer isto, mas também eu não quero ter percebido ou percepção dos outros que estou a sacrificar aos ídolos. Eu tenho responsabilidade não somente para guardar marco, mas para ajudar outros a não ser enganado com ideias e crenças falsas, também para não ser impedido de olhar a mim e confiar em Deus, não entendendo liberdade em Cristo. Está a ver? Vou ler versículo 24 e o resto de capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10. 24 diz, ninguém busque o proveito próprio. Devo pensar sobre outros antes de mim e também Deus em primeiro lugar. Antes, cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa de consciência. Eles venderam carne neste mercado, carne sacrificado aos ídolos, mas eles venderam neste mercado chamado açougue, mas eles venderam com preço mais baixo porque não foi comercial, foi do templo. Mas Paulo disse, pode comprar
sem perguntar nada por causa de consciência. Fica com aquela palavra, consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convidar, e se quiseres ir, comei de tudo, e o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos dizer isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos avertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua. Eu já sabia a verdade, eu já sei a verdade. Mas do outro, a consciência do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquele por que dou graças. Então, não, com Deus não há nada mal comer, mas por ofender outro, com Deus é mal. 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, nem ao muçulmano vou ensinar. 33. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Salvar aqui é salvação, é novo nascimento, vida eterna. Paulo queria outros acreditar. Então ele não comeu porco em frente dos outros, por exemplo. Ok, mas Daniel, ele não vivia durante a idade da igreja. Ele estava a viver como judeu abaixo da lei mosaica. Ele devia evitar porco porque é mandamento da lei mosaica. Está a ver? Então, algumas vezes, tu és a única Bíblia que uma pessoa vai ler. Mas, para o judeu, no dia de Daniel, eles foram mandados para guardar a lei mosaica e evitar comida oferecida aos deuses falsos. Daniel teve influência boa de Deus e aos amigos dele e ao despenseiro dos únicos, mas na Bíblia King James ele tem nome Melzar. Ok, Daniel, triste, cativeiro, perdeu o cansal, mas determinou, vou viver para agradar a Deus. Vamos falar mais sobre este cativeiro e continuando com a história de Daniel na nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.